do céu, a Aline inventa cada coisa. Por quê? Nossa, eu não lembro que eu falei alguma coisa pra você no carro, não. Falou. E você vai fazer pergunta pra ela. Você não lembra? Não. Então tá. Eu não peguei Covid, mas de vez em quando minha memória some. Dá um apagão. Ai, gente. E aí? Vamos lá. 1, 2. Ela... Calma aí. Você fica aí. Não, eu tô pensando aqui. Pera aí, então vai. Desculpa, gente. Não, Vamos porque nós voltar. estávamos conversando um outro assunto, galera. Já estamos ao vivo, né, Luana? Eu tava pensando que nós ia falar, perguntar pra meu ela. Deus do céu. Nós somos assim, informal, tá? Mas, 1, 2, 3. Ela reina! Seja bem-vinda, seja bem-vinda. A gente é assim, gente. A gente é informal mesmo. Mas eu quero falar pra vocês, seja bem-vindo, se inscreva no canal. Mais um episódio pra vocês aí. Eu sei que nós já temos uns fãs, né, Luana? Que Sim. cobra a gente, fala assim, quando vai ser, tal, o que vai ser? A gente não dá spoiler antes, mas essa pessoa que está aqui, a Luana pode apresentar ela, porque é uma pessoa fantástica, né, Luana? É isso aí. É As loiras aqui estão arrasando, né? verdade. Cada loira que vem é um espetáculo de conversa, né? Então, ela é loira. Mãe ou menos. Ela é Ela tá loira dando mais sinal ou menos. aqui. Mas falar sobre ela é algo assim extraordinário. Para mim é uma honra ter ela aqui. Eu já queria trazer ela faz tempo. Eu mando mensagem para ela direto. Falei assim, amiga, você vai ir lá? Por favor, não me abandone nessa jornada. Não deixe eu sozinha seguir esse sonho aí sozinha. E eu sei que Deus tem algo poderoso para fazer através de nós, né? Nós somos um canal. Você é uma bênção, você é extraordinária, uma mãe maravilhosa, esposa, né? Não posso falar o nome ainda, que ela não... Ninguém viu ela, né? Para mim é uma honra, amiga, ter você aqui. E eu sei que Deus vai fazer algo extraordinário através da gente aqui. E outras pessoas vão ser tocadas com a conversa nossa, ou até mesmo as nossas risadas. Tem gente que precisa, né de alegria na vida, Sim. né? Nós estamos aqui com ela, Cris Pavão! Que Seja honra! bem-vinda, minha Ai, meu linda. Deus, Ah, quase chora aqui. Ai, é muito gostoso, né? Ai, é. E aí? Ai, tô aqui, Tá né? nervosa? Tô. Relaxa. Respira. vai dar certo. É algo que a gente normalmente vê, né? A gente vê hoje muito podcast. Então, eu acompanho muito. Tem muitas pessoas que eu gosto, que eu me identifico e que eu assisto. Inclusive, né? O Ela Reina. É isso aí, olha, se você E aí não a estiver gente se seguindo. vê aqui, Puxou a né? orelha dela. A gente se vê aqui desse lado. É bem legal, mas ao mesmo tempo é um desafio aí. Mas me fala aí um pouquinho sobre você. Como é como que é que é? Como evangelização... Calma aí, amor. Errei aqui. Como que começou essa jornada cristã na sua vida e conciliando essa nova jornada sobre empreendedorismo que está na sua vida? Eu me converti aos 25 anos, na faculdade, através de um amigo, né? E eu falo que, assim, Deus, eu não tenho dúvida de que Deus me ama, assim, que ele me encontrou, né, naquele lugar, entre tantas pessoas. E esse amigo, ele me observava muito na faculdade, né? E eu falava assim, esse cara chato, né? Chegou crente. Só que, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu amei vidas, a empatia, né? Isso é uma coisa que eu sempre tive comigo. E aí eu lembro que quando ele chegava, todo mundo saía de perto, as pessoas, né, saíam. E eu ficava ali, eu falava, não posso deixar ele falando sozinho, né? Não posso deixar ele sozinho. E aí eu ouvia ele falar, contar o testemunho de vida dele. E ele olhava para mim e ele falava, Cris, eu sei que você quer casar, eu sei que você quer ter família. E Jesus pode dar isso para você. Só que no mundo você não pode encontrar isso, né? E eu lembro que eu contava para as amigas, né, assim, de alguém que eu gostava ali, que eu estava apaixonada, e eu saía com o rapaz e contava tudo que ele tinha feito. E ele falava para mim, Cris, não conta toda a sua vida para as pessoas, porque nem todo mundo celebra, né,
as coisas que estão acontecendo com você, enfim. Então, eu falo, ele tá de olho em tudo, cada movimento ele tava de olho, né? E aí, até que um dia eu me apaixonei por um rapaz na faculdade. E ele foi um canal de Deus, né? Porque esse amigo, ele já falava comigo, André, ele falava de Jesus comigo a respeito, né, dessa questão emocional, né, sentimental. E era dentro da faculdade? Na faculdade. O rapaz não era da faculdade, ele era um amigo de um amigo da faculdade. Ah, mas ele ia na faculdade falar com você? Como Eu que é? conheci, você fala o rapaz que eu me apaixonei, Não, meu amigo? esse Não, que meu fala- amigo estudava na faculdade. Ah, tá. Agora, o rapaz, ele era um amigo de um amigo, conheci numa festa, né, de faculdade. E aí eu lembro que assim, ele, né, esse rapaz, ele vinha, me chamava para sair, a gente, né, ia num restaurante, assim, geralmente uma lanchonete, né, um lugarzinho assim pra gente comer alguma coisa, conversar. E ele era muito respeitoso, assim. Eu falava, não é, esse cara tem alguma coisa diferente, né? Geralmente, né, os homens não respeitam a gente assim. E eu falava, tem algo diferente nele. Só que ele aparecia, desaparecia, e eu já estava assim, querendo algo sério. Eu achei que a gente ia namorar, né? E eu me lembro que ele sumiu por um tempo e ele voltou. Eu estava com a minha autoestima no topo, porque eu tinha feito progressiva. Eu estava linda. E aí eu lembro que eu falei assim, né, cheguei para ele e falei, olha, é o seguinte, você aparece quando você quer, quando você não quer, né? Eu falei, não. Falei, se a sua intenção né, é ficar comigo e não ter nenhum compromisso, então eu não quero mais que você venha me procurar. E aí ele falou para mim que a questão era que ele era evangélico e eu não, né? Ele falou assim, então é que tem uma coisa e tal, e aí eu não sei se você vai querer. Eu falei, mas... Aí quando ele falou para mim que ele era cristão, eu falei, olha, Deus não é meu problema, ele é a minha solução. Uau! Olha! Olha a frase aí, minha... gente, marca aí. Deus não é meu problema. Se é esse o problema, então tá Vamos resolver já. solucionado. Vamos resolver e agora. aí, o André, ele sempre falava para mim, Cris, Deus vai te dar um homem de Deus. Sim. Então, quando esse rapaz se revelou evangélico, com quem que eu fui falar? Com meu amigo André. Falei, André, como que eu faço para conquistar um homem de Deus? Ele, Cris, vamos na igreja com a gente? Falei, se Deus não falar com você, então você não volta nunca mais. Falei, tá bom, então tá, vamos lá ver essa igreja, esse Deus do André. E aí eu me lembro que eu cheguei na igreja e, assim, algumas coisas já foram sendo quebradas, né? Alguns paradigmas já foram sendo quebrados, porque eu tinha aquela ideia de crente, de saia longa, que não depilava a perna, né? Não Bem depilava, radical. E aí eu falei, cara, eu não tenho saia, né? Eu só tenho calça jeans. E aí eu sei que eu fui lá com uma blusa mais, né? Eu nunca me vesti de maneira vulgar. Mas assim, eu não tinha a roupa dos crentes que eu tinha na minha cabeça, né? E aí eu falei, quer saber? Eu vou de calça jeans. É a primeira vez que eu tinha pintado minha unha de vermelho. Aí eu falei, meu Deus, eu não vou tirar meu esmalte. Paguei caro pra fazer a unha, eu não vou tirar meu esmalte, né? Eu falei, vou sim, eu sou visitante. Então eles têm que me aceitar, né? E aí eu me lembro que eu entrei na igreja, a minha cunhada na época era do louvor, e ela estava com uma blusa de um ombro só, no altar, cantando. Aquilo já foi impactante para mim, porque eu vi uma roupa, uma vestimenta diferente. Eu falei, não é roupa de crente isso aí, né? Aí eu olhando para minha unha, ali preocupada com a minha unha, e aí no momento em que, né, teve um momento que a pastora subiu no altar e ela levantou a mão, ela estava com um esmalte exatamente da cor do meu. Então, assim, coisas pequenas, mas que muitas vezes o diabo ele mina a nossa mente, né? E ele vai gerando preconceitos e fazendo com que as pessoas, muitas vezes, elas não se aproximem de Deus em função da religiosidade, que a gente sabe que existe, né? E que muitas vezes ela, ao invés de aproximar, ela afasta as pessoas de Deus. E aí, assim, os paradigmas foram sendo quebrados. E naquele dia, o pastor falou minha vida inteira naquele altar. Nossa. Eu lembro que eu saí assim, essa palavra foi para mim. Eu falei, meu Deus, o André contou minha vida inteira para o pastor, né? Não é possível. E eu fui e briguei com o André ainda. Falei assim, viu, cara, você falou minha vida. Ele falou, Cris, você acha mesmo que o culto foi só para você? Você acha que Deus falou só com você? Aí ele falou, eu não falei nada, mas Deus falou com você. Deus falou para você.
E aí, a partir daquele dia, já fazem 18 anos que eu sirvo ao Senhor. Uau. Nunca me afastei, nunca, porque toda vez que vinham as adversidades, que, né, acho que na nossa caminhada cristã não tenha ninguém que em nenhum momento da sua vida não tenha pensado em parar. Sim. Mas aí eu tenho uma palavra rema que ela me acompanha desde que eu me converti e ela vai comigo para a eternidade, que é: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida? Uau. E aí eu falava: Deus, para onde que eu vou? Se eu sair da igreja, né? Se eu me desviar, para onde que eu vou, Deus? Eu não tenho mais, né? Quem já pisou no Santo dos Santos não sabe, né? Onde mais viver? É o único lugar. E aí, desde então, assim, na igreja, eu conheci meu marido, me casei, né? Deus restaurou a minha vida. O Senhor é bom, né? Maravilhoso. Então, realmente, ele realizou o meu sonho de me casar, de constituir família. Não foi o rapaz lá, eu falo que ele só foi usado. Inclusive, assim, tem uma história bem, né, nesse meio aí, tem uma história engraçada, mas uma semana antes do meu casamento, assim, um rapaz, ele foi, né, assim, ele me procurou quando eu já estava namorando, e aí eu já tinha me convertido, estava todo naquele processo, e aí ele veio me procurar, eu falei assim, olha, não me procure mais porque eu estou namorando, né, e não quero mais que você me procure, agora estou comprometida. E aí ele sumiu, desapareceu. Eu namorei 2 anos antes de casar, né? Foram 2 anos de namoro santo. E, Mas tem aqui, né? A gente gosta de saber desses namoros, assim. e aí eu lembro que uma semana antes de eu me casar, ele me procurou. Oxe. E aí a minha mãe mora próximo de um hotel que ele estava hospedado, porque ele não era daqui de Itu, ele né, era de São Paulo. E aí ele estava hospedado num hotel e falou para mim: "Oi, tudo bem? Olha, eu tô aqui no Hotel Gandini e tal". Eu falei: "Ah, que legal". Então eu já queria aproveitar e agradecer você. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você foi um canal de Deus na minha vida. E nesse final de semana eu vou me casar. Uau. Eu falei: eu E vou ele ficou realizar meu sonho. chocado. Ele ficou assim segundos sem falar no Ele achou telefone. que ia... E aí eu já não tinha mais o telefone dele, né, no meu celular, e aí eu lembro que eu peguei, a gente desligou, ele falou: "Ah, tá, que legal, né, enfim, desejo que você seja muito feliz". Mas a minha vingança, Meu Deus. né, e eu falei: "Não, mas", eu falei: "Senhor, né", e não mexeu comigo, assim, a única coisa foi realmente falar: "Meu Deus, como o diabo é sujo". Porque, assim, realmente, eu fui para a igreja porque eu me apaixonei completamente por ele. Foi ele quem, na verdade, foi esse... Mas você nem entendia que já era um propósito de Deus, né? Exatamente. Então, assim, ele foi um canal, né? E aí, enfim, nunca mais ele me procurou, eu excluí, bloqueei aquele número de telefone, né? Falei: "Diabo, não vai roubar aquilo que Deus tem para mim". Isso E aí. estamos aí, casados há 15 anos, né? Tenho uma filha, que é a Sofia, de 12 anos, já, né, agora é pré-adolescente, já é adolescente, ela fala que ela é adolescente, né? Aí, né, os desafios agora, cada fase da maternidade a gente tem aí um desafio. E por causa dela, né? Eu falo que a maternidade, ela transforma a gente. É incrível quando você vê assim, uma mulher, ela pode ser o mais workaholic possível, né? Mas quando ela é engravida e ela tem até a gravidez ainda, ela tá ali naquela coisa, vou voltar a trabalhar, né? E segue vida. Mas quando aquele bebê nasce, né? Que você vê aquele bebê frágil, a responsabilidade que você tem com aquela vida. Eu falei: "Deus, eu não quero mais trabalhar". E ainda assim, eu trabalhei, né, até esse ano, até dia 1º de agosto, eu trabalhei, mas eu já estava com a loja paralelo, né, a empresa que eu trabalhava, fazia a loja online. E aí eu falei: "Deus, eu vou abrir as portas de um lugar e o Senhor vai fazer alguma coisa de alguma forma, eu vou sair e eu vou poder realmente cuidar da minha filha". Porque quando ela era pequenininha, eu via essa necessidade da fragilidade dela, de saúde, né? Criança, quando é pequenininha, ela tem essa coisa da saúde, né? Fica muito doente. Só que o que eu entendi, que a idade mais desafiadora, a fase mais desafiadora é essa que eu estou vivendo agora. Adolescente, E aí eu falei, eles têm confusão, né?
Eles ficam muito Muito. confusos, o sentimento não está definido, os hormônios tá tudo aí, a flor da pele, então é um desafio. Exatamente. Eu ainda não cheguei nisso aí, mas É, eu eu tenho também- 3. Mas Deus vai te capacitar. Oh, Jesus. Eu já tô Tô orando. apavorada antes de chegar É, Mas com tem o que orar. Lorenzo. Temos que orar pelos nossos filhos, né? é. E chegar a essa fase, Deus nos capacitar, porque é uma fase. Desafiadora. É, E é essa geração, é essa idade, é essa fase, né, que o diabo quer mesmo, né? As Uhum. nossas crianças, os nossos filhos, porque eles vão ser os adultos de amanhã, os futuros juízes, os futuros advogados, né? As pessoas que vão ter autoridade sobre a nação, muitas vezes, ou qualquer lugar que elas estejam, né? A gente influencia de alguma forma. Às vezes você fala, né, aquela pessoa tímida que não fala, mas de alguma forma ela influencia. Então, eu coloquei isso diante de Deus, eu falei, Senhor, eu quero trabalhar, né? Eu quero poder ajudar financeiramente, mas também eu quero que o meu negócio, aquilo que eu for empreender, não seja único e exclusivamente financeiro. Mas eu quero que o que eu faça, o que eu fizer, o que o Senhor me der, glorifique o Senhor. Uhum. A minha vida glorifique a Deus, né? Então, quando Deus me deu a loja, né, assim, eu orei, eu jejuei, e voltando de um culto à noite, eu estava ali processando, e aí eu ouvi nitidamente Deus falar, né, abre a sua loja. E eu falei, Deus, como que eu vou fazer isso, né, de que forma? Mas aquilo ardeu no meu coração de uma forma, e eu precisava compartilhar aquilo com meu marido. E eu falei, ai meu Deus, e agora? A gente não tem dinheiro. E eu tinha um valor pequeno, assim, né? Uma quantia que a gente tinha, que estava guardado, e ele tinha falado, não vamos mexer nesse dinheiro, que se a gente tiver, né, precisar de alguma forma, a gente tem ele ali. Aí eu falei, quer saber? A minha segurança é o Senhor, esse dinheiro aí, diante de Deus é nada, né? Mas eu falei, eu vou falar com ele, e se ele aprovar, eu sei que é de Deus. Ele é o meu sacerdote, né? Então... no dia seguinte, ele tinha ido dormir já. No dia seguinte, eu fui falar com ele. Eu falei: Olha, Felipe, Deus falou para mim que é para eu abrir minha loja. Ele, é isso aí, eu vou, isso aí, é sua cara, é o que você gosta. E eu falei: ai, de Deus, tá confirmado, então vamos. E aí, assim, eu sempre gostei de moda, né? Sempre gostei de boas roupas, né? De se vestir bem. Mas assim, eu sempre entendi que se vestir é muito mais do que vaidade, né? Muito mais do que simplesmente você colocar uma roupa. O vestir, ela desperta na mulher a essência que é ela, né? Exatamente. Quando você se veste bem, a mulher, ela fica mais bem com ela mesma, com as pessoas, o elogio Sim. também. Então, acho que quando você abriu a sua empresa, você viu que realmente você podia tocar outras mulheres, né? Exatamente. A roupa, ela comunica alguma coisa, né? Uhum. Ela é um meio de comunicação. Então, dependendo da forma que você se veste, você está comunicando algo. Então, às vezes você fala, uma mulher muito sensual, né? Então, uma roupa muito sensual. O que ela está querendo comunicar, né? Que, de fato, olha, é a minha sensualidade que eu estou colocando aqui. Dependendo como você se veste, você está já trazendo para uma coisa mais séria, né? Algo que você fala, não, isso passa respeito. Por mais que a gente diga que, né, algumas pessoas não concordem, mas assim, a roupa, ela realmente ela vai passar essa comunicação. Como que eu quero ser visto? Como que eu quero ser respeitado? Então, às vezes, você pode olhar uma pessoa bem vestida e ela trabalha, sei lá, na padaria, mas ela sai bem vestida porque é como ela quer ser vista. E aí as pessoas olham e vão falar, é uma advogada, é uma empresária. Então, assim, se vista como você quer ser visto. Então, assim, como você quer que as pessoas te vejam, né? E a veste, assim, ela é algo bíblico, né? A Bíblia fala sobre isso. Então, assim, quando Esther vai entrar diante da presença do rei, a Bíblia fala da forma como ela se vestiu, como aquilo foi importante. Quando Ruth vai se encontrar com Boaz, Noemi fala o quê, né? Nossa, tem que se arrumar, vamos pôr um vestido, vamos pôr, né? Então, assim, aquilo que a gente veste... É uma estratégia, comunica. né? Exatamente. É uma estratégia. Então, assim, ela é importante, não é só para cobrir o nosso corpo, mas ela é para comunicar algo.
E o que a Aline falou, né? Então, assim, a gente sabe que a mulher, por exemplo, num processo de divórcio, ou num processo que o casamento dela não tá tão legal, num puerpério, né? Depois, numa pós-gestação, a mulher, ela tá ali, às vezes, em conflitos, né? A autoestima dela tá muito baixa, o corpo dela já não é mais o mesmo, né? Principalmente a gente vai mudando a idade, hormônios, tudo muda, tudo fica mais difícil, né? Uma dieta para uma menina de 20 anos é uma coisa, para uma mulher de 40 é outra. Com certeza. Então, assim, eu falava, Deus, eu quero trabalhar com essas mulheres. Eu quero trabalhar a autoestima dessas mulheres, porque muitas vezes eu acho louvável, e meu sonho era ser psicóloga, né? Ainda tenho aí uns projetos futuros. Há tempo, né? tempo. Mas eu acho que, assim, muitas vezes existem profissionais, como em todas as áreas, que são excelentes, aqueles que não são tão bons. E aí, muitas vezes, a pessoa ela vai buscar, nesse tipo de profissional, tratar essa questão da autoestima e ela encontra ali um profissional ruim que, na verdade, ao invés de ajudá-la, né, ele vai piorar essa situação. Então, assim, só para dar um exemplo, eu lembro de uma amiga que ela falou para mim, olha, eu tenho uma colega psicóloga que ela estava com uma paciente, que a paciente estava com o casamento em crise, e aí ela incentivou a paciente a fazer cirurgia plástica. Então, foi lá, a mulher gastou horrores com abdominoplastia, silicone, e mesmo assim o marido se separou dela, né, e, enfim, acabou o casamento. Então, assim, aquilo não era o fim do casamento, a crise não é, o problema não era o corpo dela, não era como ela estava naquele momento, né? Isso ia muito além, porque ela se arrumou, estava linda, maravilhosa, e mesmo assim o marido decidiu sair de casa, né, e viver com outra pessoa. Então, assim, o meu desejo é esse, de resgatar através, né, do vestuário, através da moda, ser um canal, na verdade, para poder resgatar a verdadeira autoestima da mulher que está em nós, né? Que Deus colocou em nós. Então, assim, eu tenho até uma frase que eu uso, né? Seja a sua melhor versão. Então, não seja a melhor versão da atriz, a melhor versão daquela, né, porque a gente mulher olha que você se compara. Até a gente olha no Instagram e fala, nossa, eu gostaria de ser aquela mulher perfeita, porque a gente olha, né? Eu queria ser parecida com a Kim Kardashian, mas não tem chance. Não tem chance, gente. Aquela mulher é surreal. É uma cintura desse tamanho, que nunca vou chegar. Assim, ela tem milhares de cirurgias, né? Assim, lógico, né? Aquela a coisa... gente é natural. Ela está daquele jeito porque ela, né, a estética proporcionou isso para ela, né? O dinheiro dela, né, amiga, proporcionou isso para ela. Mas ela não era. Eu tentei fazer o cabelo, né? hoje, repartir no meio para ver se parecia um pouco, mas não. Eu olhei no espelho e falei, não tô parecida mas nada. Mas você é linda do jeito que você é, amiga. Não precisa. Ótimo. Se der uma cirurgia, né, Luana? Ajuda um pouco. Eu tenho medo desses negócios. Eu acho legal, assim, eu uso, né? Assim, faço uma aplicação de Botox. Eu falo que é um caminho sem volta. Ai, não tô precisando. Você tem que indicar pra gente. Vou indicar. Tenho aí né, a doutora Rita Rodrigues, que faz aí a aplicação. Ela é ótima. E quem é minha cliente, minha indicação, tem ali um valor diferenciado com ela. E eu falo para ela assim, eu tinha muito preconceito, né? E a gente tem como referência a Gretchen, né, gente? Você pega a Gretchen como referência e aí você falava, não vou fazer isso, vou ficar com aquela cara. E aí eu falava, não, até que como ela começou, eu falei, ela é minha amiga, cara, ela não ia fazer um negócio, né, que ia prejudicar as pessoas. Aí eu falei para ela, olha, eu vim aqui para quebrar preconceitos. E aí ela fez ali a aplicação e eu entendi que o Botox nada mais é do que uma reposição de colágeno que a gente vai perdendo com a idade. E quanto antes você começa a fazer, você vai envelhecer, mas você vai envelhecer bem, né? Então, assim, existem formas de você envelhecer. Você pode envelhecer, né, de qualquer jeito, não se cuida. Obviamente que aquilo vai acelerar o processo, ou você pode... né, de alguma forma ter ajuda, né, em relação a essa questão do envelhecimento. Então fica mais bonito. Você vê a mãe da Sandy, né? Nossa, maravilhosa. Linda.
Tem? Com certeza. Com certeza, porque, né? Nós você vamos fala, trazer a gente, Sandy aqui. vai. Nós vamos. Ela vai vir. Ela vai vir, Vai você vir. sabe que ela vai vir. Eu já, acredito. já prometeu pra Acho que ela. ela usa Botox também. Com certeza. É um procedimento, na verdade, é como se ao invés de você usar um creme que você vai levar aí meses para ter um resultado e às vezes nem tenha, você injeta, que daí vai lá Rápido. dentro mesmo. Dá um tenho- resultado eu- assim na hora? Em 2 dias você já Desincha. aquele pé de galinha vai embora. Vira Meu sopa. Deus, já tô Uau. ansiosa já. Já era. É muito bom. Eu ia falar um negócio, mas deixa quieto. É, Não. Ah, essa Luana gosta de... mas eu acho que assim, eu sempre falo que um procedimento estético ele é válido quando aquilo ele te incomoda demais. Se aquilo mexe com a tua autoestima, né? Se de alguma forma aquilo te tira do teu foco, do teu objetivo, do teu propósito, faça, né? Desde que você faça com um bom profissional. É com moderação também. Vai exatamente. Não Não vai... vai agrede. Tanto que eu falo pra ela, olha, pra ficar natural, hein? Porque eu Isso. sei que tem a mulherada que arqueia a sobrancelha. Eu falo, não, eu quero que as pessoas olhem pra mim e elas só falem assim, nossa, Cris, o tempo não passa pra você. É verdade. E não que elas olhem pra mim e falem, Ela ai, não você sabia, fez se ela alguma não coisa. contasse. Gente, olha na câmera e olha pra cara dela. Não 43 anos, Nossa. Uau. faço 44, dia 29 de dezembro. Nossa. Não é uma menina. Mas é que a alegria, É verdade, ajuda também, né? do Senhor aformoseia o rosto. Eu É falo isso que é Jesus, o meu melhor botox, o nosso melhor botox é o Verdade, é Senhor. verdade. Ai, que gostoso saber disso, porque eu não tinha essa visão sobre... Porque a gente dá um ajuste, né? Naquilo É. que a gente tem de valor. Né? Exatamente. É muito legal. Você vai fazer, Luana? Eu tenho medo de agulha. Eu entro Mas é tipo... só uma, ne- viu? Mas é uma picadinha só, amiga. E Não, é depois só de ver a agulha já me dá Ela não pavor. precisa ser Não. curada, então não. Nossa. Vamos orar por ela nesse momento. Então enquanto isso você vai passando creminho ali, Isso. amiga. Tem outros recursos. Mas, cada um tem aí as suas. Vai dar certo As pra suas mim. Uma hora vai dar limitações. certo. Em nome de Jesus. Vai romper. Isso aí. Me conta um pouquinho sobre como foi o seu batismo. Que eu tenho curiosidade, porque eu batizei muito nova, a Luana batizou muito nova. E qual é a idade que você batizou? Com 25 anos. 25, então já. Quando eu me converti, assim, o meu processo de conversão foi muito rápido, né? Eu não tive dúvidas, assim, quando, né, o Espírito Santo me pegou, falei, agora não tem mais volta, né? E eu trabalhava numa empresa e eu tinha uma colega de trabalho que ela estava também ali, ela já estava frequentando uma igreja evangélica e ela vinha, contava dos cultos para mim, eu ouvia, mas eu falava, é crente, né? Não é minha realidade. E aí eu lembro que eu me converti, eu fiz o encontro com Deus, foi tudo assim, né, muito rápido. Eu fiz o encontro com Deus e aí já, né, tinha o batismo ali agendado. Aí eu falei, eu vou me batizar. E eu fui compartilhar com ela. E ela falou para mim, ela falou, ai, Cris, eu não tive coragem ainda, não sei se eu tô preparada. Eu falei, filha do céu, como assim? Você tá indo na igreja? Você já entendeu o sacrifício de Jesus? Você já recebeu, né, a alegria da salvação? O que te impede de confessar para o mundo? É apenas uma confissão para o mundo, porque para você, imagino que no teu coração, isso já está mais do que certo, né? Ah, não sei e tal. E o receio, né, de, vou me batizar, daí eu já não posso fazer mais nada do que eu fazia antes. Eu falei, então, eu vou me batizar. Eu tenho essa certeza. E aí, né, meu batismo foi uma bênção. Eu senti mesmo que eu morri, né, para a velha Cris, nasceu uma nova Cris. E eu sempre fui apaixonada por Jesus, né? Eu falo que o meu processo de conversão, ele começou, na verdade, na Igreja Católica. Assim, tudo que tinha da igreja, eu queria estar dentro, eu queria Envolvida. participar, eu queria estar envolvida. Eu trabalhava nas quermesses, nós tinha o grupo de jovens que, né, tinha a idade certa para participar. E eu era criança. E eu falava assim, olha, eu posso ajudar em alguma coisa, se eu precisar carregar alguma coisa. Eu falei, eu não sou do ministério, né? Eu não sou ali do grupo de jovens. Mas eu ajudo, porque eu queria estar junto, eu queria ouvir o que eles estavam falando, eu queria participar daquilo. E assim, eu falava muito com Deus, desde muito pequenininha, assim, eu falava com Deus no espelho.
E eu ficava horas, eu chorava e eu conversava olhando para mim, sem conhecer a palavra de Deus que diz que eu sou imagem e semelhança de Jesus, né? E o meu espírito já me levava, já me conduzia a falar com Deus. Então você E já tinha experiência com o Espírito Santo ali, tinha. quando você era pequenininha. E aí eu chorava e eu falava ali com Deus. Então, assim, tudo que eu via, tudo que tinha, era simpatia lá da igreja, os negócios lá, que eu pegava na porta lá da igreja, que tinha, eu levava para casa, fazia oração. Então, assim, eu sabia que eu precisava de Deus. E a minha família, ela é católica, mas nunca foi praticante, né? Então, assim, eu quis fazer primeira comunhão, eu quis fazer a crisma, né? Todos os rituais da Igreja Católica. E aí eu me lembro que eu andava, assim, muito longe da minha casa até a casa da catequista, né? Que estava dando as aulas e tal, para a gente fazer lá a primeira comunhão. E eu andava muito, e eu ia, não era minha mãe que mandava, minha família nunca falou, você tem que fazer. E aí eu me lembro que ela falando ali, né, aquela palavra, ensinando, dando aquela aula, e eu falava, cara, mas isso aqui tá na Bíblia. E eu nunca tinha lido a Bíblia, né? Eu falava, isso aqui tá na Bíblia, mas viu, tem alguma coisa aqui que tá incoerente, não faz sentido. Eu era muito criança, gente, sei lá, acho que eu tinha uns 12 anos, sei lá, 11 anos de idade. E aí eu falo que isso é incoerente, não tá. Então, assim, e Deus ele foi se revelando a mim. Eu li um livro uma vez que falava sobre livre-arbítrio. E eu questionava muito a Deus. Eu falava, Deus, por que o Senhor me deixa pecar? Eu tinha consciência do pecado já. Eu sabia as coisas que eram erradas. E aí eu falava, Deus, não me ajuda. Por que o Senhor não toma conta da minha vida? Não deixa eu fazer. Eu não quero livre-arbítrio, Deus, eu não quero. E eu lembro que lendo um livro, e eu não sabia que era um livro cristão, e Deus falou comigo, né, naquele tempo, porque eu te amo, eu permito que você tenha iniciativa, você decida fazer, né, você decida não fazer mais algumas coisas, porque eu te amo. E aí, assistindo o filme lá, A Paixão de Cristo, né, o momento em que Jesus ele fala para Maria, né? Maria preocupada, a mãe, né? Preocupada ali. E ele fala: olha, vai lá e pede para Jesus, né? Vir para cá que eu estou preocupada. Aí a palavra fala: os irmãos de Jesus foram lá, né? Chamar por ele. Ele fala: olha, meu pai e minha mãe são aqueles que me seguem, né? E eu achei aquilo uma afronta. Falei, onde já se viu Jesus falar assim com Maria, a mãe dele, né? E eu fiquei com aquilo. E eu lembro que eu falei com um amigo que era da Igreja Católica, um amigo muito querido, que a gente andava, caminhava junto, porque eu cantei um tempo na Igreja Católica. Ela tem uma voz muito linda, a gente era do grupo viu? de louvor. Ela tem uma voz muito linda. Ela sabe disso. Não. E aí, eu lembro que eu perguntei para ele, eu falei, vou perguntar para quem que entende, né? Meu amigo Jurandir. E aí eu fui perguntar e eu lembro que a resposta dele não foi nada do que eu esperava. Porque eu achava que ele realmente ia confrontar Jesus. Não, Jesus está errado. E ele falou assim, olha, Cris, busque de Deus o entendimento a respeito disso. O Senhor vai falar com você. E aí, assim, eu sei que foram muitas experiências que eu tive, assim, com o Senhor, e eu falo que chegou a esse ponto, né, porque realmente a gente vai postergando, né, a gente vai, ou então você não tem quem fale de fato de Jesus para você. É verdade. E por isso que a gente tem que pregar a palavra dentro e fora do tempo. Você fala, essa pessoa, imagina, não precisa de Jesus, ou ela não vai ouvir, né? E, na verdade, é quem realmente está precisando, todos precisam, né? E a nossa função é falar, se a pessoa vai receber ou não, isso aí é um problema dela. Então, quando chegou nesse tempo da faculdade, Deus sabia que o meu problema, né, o meu espinho na carne, era a questão do relacionamento, né? Eu sempre estava em busca, eu queria um namorado, queria um marido, eu queria casar, eu queria ter família, era meu sonho, né? Eu queria ser mãe, era o meu sonho ser mãe. Eu era criança, eu falava assim, Deus,
Eu ouço tanta gente, eu vejo no jornal, né, mães que abandonam filhos. Eu falava, pede para alguém abandonar um bebê aqui na porta de Ai, casa. meu Deus. E eu tinha uma malinha de roupa de bebê que minha mãe lavava para mim toda semana. Aliás, eu lavava e minha mãe passava para mim, eu botava talquinho, eu falo, essa semana Deus vai deixar um bebê na minha porta. E aí Era um sonho seu. E tem até uma, né, um testemunho que eu namorava o Felipe, nós fomos para Vitória, que é a cidade dele, né, cidade natal dele, e nessa viagem nós fomos na casa de um pastor, um profeta, um homem de Deus, revelava, né, coisas do Senhor. E aí eu lembro que eu falava assim, eu acho que eu não posso ter filho. Eu tinha comigo na minha mente, porque no mundo, né, eu não me casei virgem. E aí eu tive alguns relacionamentos no mundo e eu tive muita oportunidade de engravidar e eu não engravidei. E eu falei, Deus, acho que eu não posso ser mãe. E aí eu lembro que ele orou pela minha sogra, orou pelo Felipe, orou, né, pelas pessoas que estavam ali com a gente. E a hora que chegou na vez dele orar por mim, ele pediu para a esposa dele colocar a mão no meu ventre. E eu lembro que naquele momento eu não senti mais as minhas pernas, eu caí no chão. Uau. E aí ele falou assim para mim, Deus está te curando de algo que ia te trazer muita infelicidade. E eu não conseguia imaginar não ser mãe. Assim, até me emociona. Eu falava, Deus, eu não consigo imaginar, porque era assim desde criança. Eu falava, Deus, eu não sei como um bebê nasce, eu não sei como um bebê era feito, mas eu falava, eu sei que é o Senhor quem dá. E aí eu senti naquele momento que eu fui curada, né? E a gente namorava ainda. Então, quando a gente decidiu ter filhos, né? E eu já estava com 30 anos de idade, que eu casei com 28. E aí eu tava com 30 anos de idade e eu falei, Felipe, eu não sei se eu posso ter filho. Eu falei, a gente tá adiando, vai adiando. E eu lembro que nessa época eu tinha ouvido uma reportagem, uma série de reportagens do Jornalzinho da Tarde falando sobre mulheres que adiavam o sonho da maternidade por causa do trabalho, né, por conta da vida financeira. E aí, quando elas decidiam engravidar, elas descobriam que não podiam, né, que não poderiam engravidar, ou então tinham dificuldade de engravidar, e tudo aquilo que muitas vezes elas tinham guardado, toda a reserva que elas tinham, né, feito financeiramente, elas gastavam com fertilização, enfim, com tratamentos caríssimos para engravidar. E aí eu falei, Deus, eu não sei se eu posso engravidar, eu não vou ficar adiando, né? E aí eu sei que a gente decidiu, né? Vamos engravidar. Eu ainda levei 6 meses para ficar grávida. Eu falei, Deus, não, vai vir, vai vir. Eu creio que eu fui curada naquele dia. E aí eu, né, engravidei. E quando eu engravidei, eu falei, eu sei que eu tô grávida. Eu falei, eu sei que eu vou gerar uma promessa de Deus. E tá aí, minha filha. E a Linda. gravidez Linda. é algo que desperta em nós coisas que a gente nem imagina. Exatamente. Né? E a maternidade, para mim, também foi algo muito poderoso, assim. Eu era igual a você, queria muito ser mãe. Eu chorava em comercial, não sei se você... De fralda? De fralda, eu chorava. Ouvia aquelas bebezinhos. Eu queria muito ser mãe também. O meu demorou 4 anos. Meu Deus. 4 anos eu esperando. E Deus tinha falado para mim que eu ia ser mãe. Eu falei, Mas também você recebeu uma oração também meio semelhante. mas quando eu tinha 15 anos, um pastor orou por mim, pediu para minha mãe pôr a mão no ventre também. Eu também caí, acho que foi ali a cura, mas era no tempo certo. Exatamente. Porque nunca mais eu vi esse pastor, né? Nunca mais vi na minha vida. Acho que foi uma passagem dele ali. Mas aí quando eu engravidei, menina, parecia uma louca. Aí não parou mais. Não, o terceiro já. Uma congregação mas dela. O primeiro, eu gritava. Os vizinhos achavam que eu tava ficando doida. O que tá acontecendo? Eu tô grávida! Eu queria muito ser mãe. Porque a maternidade me trouxe a confiança e pra mim, trouxe como Deus revela através dos nossos filhos o amor dele. Exatamente. Porque o filho pode aprontar, pode fazer o que for. Seu amor não muda. O amor não muda do filho. O filho pode fazer o que for, mas o amor tá ali. Você ama ele do jeito que ele é, do jeito que ele faz. Você ama, você não muda o amor. A disciplina, a educação, né? Que a gente sempre
tá dedicando a isso, mas o amor não muda. É a mesma coisa que a gente. Deus, ele olha pra gente, ela aprontou, ela fez essa coisa, mas o meu amor não muda. Ele sempre vai ser A Deus. maternidade, ela nos aproxima de Deus e ela nos torna mais parecidos com Deus, que é como você falou, né? O filho pode fazer o que for e a gente continua amando. O que Deus faz conosco, né? Exatamente a mesma coisa. Posso fazer o que eu, né, fizer e Deus continua me amando. E também, outra coisa que nos, né, nos remete a nos tornarmos mais parecidos com Deus, a gente daria a nossa vida pelo nosso filho, né? É o que Deus fez. Então, assim, é uma renúncia. E eu lembro que eu estava grávida, eu falei, meu Deus do céu, é uma renúncia, né? Não é só, você não está gestando só uma criança, mas é uma renúncia que você está fazendo. Porque você sabe, não é só a questão do sono, né? Ah, não vou dormir. Por que você não dorme por um tempo? Depois você volta a dormir, né? Tem as fases. Ah, eu não vou, eu como por último, ou então eu como qualquer coisa, né? Mas é mais do que isso, assim, né? Eu lembro que uma noite, quando eu estava grávida, gestante ainda, eu acordei chorando desesperadamente. E o Felipe acordou desesperado, né? Achou que eu já estava que a bebê ia nascer. E aí eu falava, eu não sei se eu vou saber criar essa criança. Meu Deus, eu não tinha preocupação do que eu ia dar, se eu ia dar uma boa escola, se ela ia se vestir bem, se ela ia comer bem. A minha preocupação nunca foi essa. A minha preocupação sempre foi em relação ao caráter dela, a quem ela seria, se eu seria capaz de cumprir essa missão, porque é uma missão. Né? Nós estamos criando os filhos de Deus, né? Não são os nossos filhos, né? São os filhos de Deus. Nós somos um canal. Deus nos dá esse privilégio, como Deus deu esse privilégio a Maria, né? De cuidar, mas Jesus era dele, né? Deus era filho dele. Então, é uma responsabilidade, e eu falo que a maternidade nos torna muito mais semelhantes ao Senhor. Né? Pena que, assim, a gente tem alguns casos, e a gente entende que isso realmente, né, tem ali coisas que antecedem esse tipo de atitude, mas de mães, né, que abandonam seus filhos, violência contra a criança. Mas, no geral, na maior parte, a maternidade é cuidado, é proteção, é renúncia, né, joelho no chão para as mães, né, que são aí cristãs, que entenderam que os nossos filhos, eles têm um propósito nessa terra, né? Eles não vieram para serem simplesmente médicos, advogados, né? Mas eles vieram para ser embaixadores de Cristo, para fazerem a diferença nessa geração que já está corrompida, mas que Deus está aí levantando, né? Novos nazireus, jovens que não vão se corromper, que não vão se entregar ao vinho, que, né, não vão se entregar às coisas erradas e que vão trazer o avivamento aí para esse tema. Algumas pessoas conhecem o meu filho, né, o Lorenzo, tem 7 anos. Eu tenho um pouco de dificuldade com ele acerca da igreja. Ele tem 7 anos. Ele fala assim, eu não gosto de ir. Ele já falou isso várias vezes, né, Aline? Eu não sei se eu gosto tanto de Deus assim. Você acha? O Lourenço é uma figura. Aí eu falo assim pra ele, filho, Deus, ele formou você no ventre da mãe e é pra você glorificar a ele. Você nasceu pra isso, filho. Mas eu não sei se Deus gosta tanto de mim. Eu falei, você não sabe mesmo, porque ainda você vai aprender, né? E eu vejo assim que eu vou ter um pouco de trabalho com ele acerca disso. Eu já notei. Mas o seu caso, Sim. Luana, também a dificuldade que ele tem. Mas então entra aquela coisa, a igreja tem que estar preparada para essas crianças. Sim. Porque igual eu estava vendo uma pessoa falar sobre isso, a criança dentro da igreja. Coloca a pessoa lá disponível. Você pode cuidar das crianças? Você pode vir cuidar das crianças? Mas tem que gente especializada em criança. Sim. Porque tá lá, joga quem tá a oportunidade. Quem está disponível, né? Para cuidar das crianças. E não, é nossa geração. A gente tem que tomar muito cuidado. O futuro da igreja são eles, né? São eles. Eu acho Nós, que daqui a um tempo, a igreja tinha que pensar muito sobre isso. Não colocar qualquer pessoa lá para tampar buraco. E sim ser especializado em criança, igual a da Luana, que é um menino autista. Então, como que a gente trabalharia nisso, né? A igreja tem que estar preparada para isso. Porque são coisas muito específicas, né? Quando o caso do Lolo,
tem que fazer algo que interessa a ele. A salinha das crianças é muito colorida. Tem bolinhas coloridas, ele odeia isso. Para ele, é uma poluição visual. Para ele não consegue ficar na salinha. Você tá entendendo? Sim. Tipo, é uma dificuldade que ele tem. E a igreja é pintada de preto. Ele fala que é apavorante chegar lá. Não é o estilo da igreja, é Sim. linda a igreja. Mas eu falo assim que para ele, ele tem dificuldade. E eu sei que daqui a um tempo ele vai... Ele não gosta de música, viu? Não gosta de música, não atrai nada. Ele manda eu parar de cantar. Os pais são levitas, Ele fala, cantores, músicos. para de cantar. Tá fora do tom. Ele fala isso pra mim. Você acredita? Mas, a gente Mas tem não que- gosta, mas entende, tá vendo? Entende, Ele entende. Ouvido absoluto. Ele entende, porque ele tem uma música. Eu nunca consegui cantar um hino inteiro, né? Eu não sou boa. Aí ele cantando, ele falou, tia, não é assim. Então a gente sabe que ele tem um quesinho mais diferenciado, ele entende sobre música. Pegou o talentinho ali do pai, da mãe. Mas falando a respeito disso, a igreja tem que estar preparada para esse tipo de criança. Não só o autista, mas tem outros deficiência e também as crianças que estão aí, com meus filhos mesmo. A gente eu tenho 3 pequenininhos, né? Que tem 8, 7, 3. E a importância do reino de Deus dentro de casa também. Sim. Porque a igreja ela é um braço nosso. É mas extensão, né, é da sua extensão, casa. Exatamente. Então, eu sempre faço devocional, mostro para eles quanto Deus é importante, quanto isso é valoroso, a gente servir a Deus. E a igreja é um braço do nosso lar, né? Porque é um estilo de vida. Para onde a gente vai no final de semana? Sim. Para a igreja, né? A gente vai durante a semana, então a gente tem que voltado para isso, sabe? Entender isso. Porque a maternidade não é só a gente fala assim, sobrecarregar, tem o marido, tem a igreja, tem outros. Quem que tá passando a mensagem para meus filhos? Sim, Eu tô ensinando em exatamente. casa, mas e aí lá dentro da igreja? Né? A gente tem que estar atento E pra os isso. adolescentes também, né? Com Uhum. esse negócio do celular na mão. Nossa, eles A se Sofia, perdem. ela não tem WhatsApp, ela não tem, ela tem Isso é rede uma regrinha da social, sua casa. É uma regra da minha casa e ela nos pressiona, gente, assim, há anos. Então, desde lá os 8 anos de idade dela, que ela fala para mim, os meus amigos já têm. Eu falo, você não é os seus amigos. Mas todo mundo tem. Daí a gente fala aquela frase padrão de mãe. Clichê. Você não é todo mundo. mundo. Acho que toda mãe já falou isso. Eu falei, você não é todo mundo. Eu falei para ela, a regra da nossa casa é essa. Eu entendo que você, a sua personalidade, o seu jeito, né? Eu falo para ela, eu não te dou por isso, né? Por isso, explico para ela, falo, essa é a regra da nossa casa. E ela tem um Instagram que fica no meu celular, né? Então eu olho tudo que mandam para ela, eu vejo tudo, acompanho. E aí ela fala, ai mãe, você que responde meu... Não, ela responde, de vez em quando eu dou, eu entrego, supervisionado, né? Eu fico de olho ali no que ela tá escrevendo, o que ela tá recebendo. Inclusive, uma vez uma pessoa pediu para seguir ela, e era um adulto, eu, né, falei, olha, vamos bloquear essa pessoa aqui. Então, eu, né, fico ali supervisionando. E aí, assim, eu já fui pressionada algumas vezes, né? Já teve irmãs, né, cristãs que falaram para mim, você segura demais sua filha. Eu vou criar minha filha dentro dessa bolha por enquanto, até eu achar que eu tenho que criar ela. Porque eu estou preservando a minha filha. Só que eu não preservo ela sem instrução. Você não faz porque não pode, pronto, acabou. Não, eu explico para ela o porquê, quais as consequências daquilo, e que restringir isso nesse momento também é um ato de amor. Uhum. Então, eu não sou uma mãe ruim porque, por enquanto, ela não tem WhatsApp. Até ela falou para mim, mãe, eu quero meu WhatsApp antes de terminar as aulas, porque eu quero pegar os contatos dos meus amigos. Eu falei, anota o contato dos seus amigos, que ela vai mudar de escola, né? Ela vai para uma outra escola ano que vem. Eu falei, anota o contato dos seus amigos, e aí depois, na hora que você tiver o WhatsApp, você vai lá e coloca os contatos lá, né? Lá. Então, a gente tem levado, assim, né, de alguma forma a gente tem instruído Brindado, ela. né? Então, a gente tem esse cuidado. Porque, assim, acho que cada um não é uma regra, né?
Mas cada um conhece o seu filho, cada um sabe ali a sua, né, a sua cria. E eu falei para ela, falei, olha, o quanto eu puder segurar, falei, você quer falar com alguma amiguinha? Pede para ela mandar aqui no meu WhatsApp. E eu acho que assim, é importante a gente realmente ter esse cuidado. Os olhos são a janela da alma, né? Já diz aí, né? É assim, o que entra ali, né? Você viu uma vez que você visualizou aquilo entrou no teu coração, na tua mente. Uma vez nós ministramos e oramos por uma menina, ela tinha na época a idade da Sofia, mais ou menos, e a mãe dela estava desesperada, porque fazia um mês que a família não dormia, porque toda noite, quando dava horário de todo mundo deitar para dormir, essa menina gritava, ela chorava e ela falava que ela ia morrer, e a mãe dela na época era aluna do Felipe, treinava lá na academia. E aí ele, né? Ela foi falar justo para quem, né? Pro Felipe, né? O Felipe é... Aí a gente tinha na época era as células, né? Os grupos de comunhão. E aí o Felipe convidou ela para estar com a gente. E ele falou: ó, leve a sua filha, nós vamos orar por ela. E nós oramos por aquela menina, declaramos, né, vida sobre a vida dela e que, enfim, porque ela viu algo na internet. Esqueci de falar esse detalhe. A mãe dela falou que ela assistiu a alguma coisa que eles não sabiam o que era e que ela não conseguia falar e que aquilo trouxe pânico na mente dela e ela tinha medo de morrer. E aí nós oramos, repreendemos isso. Um mês que a família não dormia, que a menina não dormia. Naquele dia, nós oramos por ela, repreendemos aquele espírito e ela voltou a dormir. Né? Ela foi curada daquilo. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com o que os nossos filhos veem. Né? A gente tem que ter muito cuidado. O diabo, ele não faz nada sem intenção. Tudo tem uma intenção, né? Ela pode não ter um impacto no primeiro momento, mas ela vai ter lá no futuro. E aí, quando você fala, a gente precisa ter pessoas na igreja preparadas, né, para cuidar das nossas crianças, de fato eu lembro que uma vez, a dona de uma escola que a Sofia estudou, ela falava assim, olha, o ministério infantil é o primeiro ministério da igreja. Ele é o ministério principal da igreja. O foco tem que estar todo na igreja. Tanto que hoje... Tipo, você fala uma estrutura bem... Exata, de pessoas, tanto de pessoas, o lugar, tudo isso, né? Assim, eles precisam ser envolvidos naquilo. Então, assim, e a igreja, ela é um braço. A responsabilidade é nossa. Como sacerdotes, dentro do nosso lar, nós somos os pastores dos nossos filhos. Né? A gente não pode, de fato, delegar para a escola, ou delegar para a igreja, para o avô, para a avó, para o tio, para a tia, uma responsabilidade que Deus deu para nós. Então, assim, eu posso levar para a igreja, é uma bênção, a igreja é uma bênção, tem a estrutura, tem lá a pessoa que cuida e está preparada para isso, mas se em casa eu não leio a Bíblia, eu não faço devocional, eu não dou um bom exemplo, eu não sou referência, não vai adiantar de nada. Tudo aquilo que a igreja está fazendo, aquilo que o professor está fazendo, vai por água abaixo. Então, eu falo que, assim, é uma responsabilidade nossa, né? Mas é muito importante que a igreja, ela tenha, né, essa responsabilidade. É um foco, né? Então, assim, inclusive as pessoas precisam ser, os voluntários, as pessoas que estão chegando, elas precisam ser ministradas sobre a importância desse ministério. Porque a gente chega muitas vezes na igreja, a gente se converte, enfim, eu quero trabalhar. Então, primeira coisa, eu quero louvor, né? Evidência, todo mundo vê, e as pessoas elogiam. Com o microfone na mão. Né? As pessoas estão vendo aquilo que eu estou fazendo. Ou pregar, né, a palavra. O ministério infantil, ele é um ministério que você não vai ser visto, mas naquele primeiro momento, mas aquilo que você está fazendo ali, ele é um legado para muitas gerações. Então, assim, a Bíblia diz o quê? Que a gente tem que entrar no nosso quarto e orar em secreto, aquele que vem em secreto. Então, a nossa preocupação não tem que estar em ver o que as pessoas, né? As pessoas estão vendo o que a gente está fazendo e reconhecer aquilo que... Então, assim, é um ministério que está oculto, é trabalhoso. Eu falo que é o que dá mais trabalho. Ninguém quer ministério infantil. Verdade. É verdade. Mas aqueles que entenderam a respeito dessa geração,
a respeito, porque existe um futuro. Até Jesus voltar, ainda existe um futuro. E a Bíblia fala que ele não vai ser fácil. A palavra já, né, deu lá em Apocalipse, né, tudo que vai acontecer aí antes da vinda do Senhor. E muita coisa já está acontecendo, né? Então, esse consumo da tecnologia, né, dessas coisas que a gente tem hoje, que antigamente a gente não tinha, isso já está preparando as nossas crianças, de fato, para a volta do anticristo. Então, tá tudo normal. Tudo normal. Então, isso é algo assim que a igreja realmente tem que dar importância e ministrar aos seus membros, fazer com que as pessoas entendam, né, que elas reconheçam a importância. Não adianta eu ser curado, consegui o emprego que eu orei, consegui comprar o carro, tá, mas e daí? Essas coisas são aquelas coisas que passam, né? O que é eterno? É a vida do teu filho, é a salvação da tua casa, da tua família. Então, isso é o que mais importa. Assim. Eu falo, é muito importante a gente ter essa clareza. Sim. Até para alguém que está ouvindo, se você está entendendo aqui nosso bate-papo, compartilha. Se inscreva no canal, né, Luana? Ativa o sininho. Isso é muito importante a gente falar sobre isso. E não estão falando sobre isso ainda, viu? Não. Estão esquecendo, são poucos. Porque isso é relevante não só para a gente, mas para os nossos filhos e para a sociedade. Porque a gente tem que entender isso. Que nós, como cristãos, a gente não tem que só pensar em nós. Vai ter que pensar na nossa geração, o futuro da nossa geração, que são os nossos filhos. Esses pequeninos estão sendo bombardeados de muita coisa. Sim. Muita coisa. Que a gente nem imagina dentro da escola. Então, por isso que eu falo da igreja em si. Porque a gente faz o nosso papel, né? Como em casa, Sim. pregando para os nossos filhos, falando do amor de Jesus. Mas tem a escola, tem os amiguinhos, tem a internet. Tem a igreja que não estão tão preparados. Tem igreja que tem boas estruturas, tem professores que estão preparados para receber. Mas a gente vê que falta ainda, sabe? Porque a gente tem que olhar com um olhar mais apurado para os nossos filhos, com quem que eles, igual você fazendo isso para sua filha, você está preservando ela de coisas que ela poderia ter acesso e ela não vai ter agora. Entendeu? Você vai ver lá, ela vai perceber. Ela vai ter com mais maturidade, a hora que ela tiver. Agora, minha mãe é chata. Não é, deixa. Papai, não importa o que você pensa. Eu falei, você pode me odiar, mas você vai dar certo. Falei pra ela, uma vez a gente teve uma discussão assim, eu falei, me odeie, pode me odiar, mas você vai dar certo. Eu falei, o diabo não vai ter a sua vida. Se depender de você, pode me detestar. Eu falei, mas o diabo não vai ter a sua vida. Então, assim, não somos os amiguinhos, nós somos amigos dos nossos filhos. Mas nós não somos os amiguinhos deles, nós somos os pais, somos os responsáveis que por direciona eles, né? o destino, né, deles. Eu não quero ir para o inferno porque eu não cuidei daquilo que Deus me deu para cuidar, e muito menos que a minha descendência, né? Que a minha flecha não chegue no alvo. E isso é muito importante, a gente brindar nossos filhos como a gente pode, né? Como a gente pode. Tem mãe que até deixa, né? Mas se você puder, né? Até falar para vocês, puder preservar um pouquinho seu filho, preserve ele. Porque aí o YouTube, né, é uma ferramenta muito boa, mas também a gente tem acesso a coisas que a gente pode assistir e coisas que a gente não pode assistir. A gente tem esse poder de escolha. Isso que é muito bom. Porque a gente tem esse poder. Basta a gente também direcionar para esse caminho certo, né? Eu sempre falo assim que os jovens, né, dessa geração, eles se perdem às vezes na depressão, né, que eles ficam crise do pânico, que nem essa menina ficou por causa de um vídeo. Essa semana também aconteceu algo comigo semelhante a isso. E com uma pessoa que eu tive que orar, também uma jovem. Eu falo assim que o Espírito Santo coloca a gente em lugares, mesmo a gente não sabendo o que vai acontecer ali, o Senhor coloca a gente como um canal. Sim. E aí foi uma estratégia do Espírito Santo ali. Eu vi na hora que... Até falei assim, você precisa de Deus, lê a Bíblia, põe aí a Bíblia debaixo do seu travesseiro, Salmo 91. Eu já
né? Salmo 91, vai lendo aí que vai dar tudo certo. Escuta louvor. E eu vi assim que tá mais leve, não tem mais choradeira. Eu vejo que o Espírito Santo faz isso na vida de algumas pessoas e tem pessoas que perdem as suas vidas, Sim. né? Que tiram a sua vida por causa do desespero. E para mim, acerca dos jovens, né? Tem muitos jovens que estão tirando a sua vida, tipo 14, 12 anos. Gente, eu fico chocada de ver isso aí. E é perigoso, né? Essa geração tá entrando nessa onda, né? Se cortar, um monte de coisa que eles fazem. Filhos de crente. Filhos de crente. Filhos de pais que estão na igreja, muitas vezes. Eu falo já que vi assim, também. a gente muitas vezes está ali trabalhando para que o filho esteja na igreja, para ter filhos crentes. Na verdade, a gente precisa de filhos que amem o Senhor. Sim. Né? A Bíblia fala que ensina a criança, né? o O caminho que ela deve andar. Então, esse caminho não é, assim, lógico, nós precisamos ter comunhão, nós precisamos estar, a igreja, ela é importante, né? A gente precisa, igual, né? É um braço. sim, é um momento de você ter comunhão, de compartilhar testemunhos, de você se fortalecer, né? No testemunho do irmão. Mas esses caminhos, eles não são necessariamente, você tem que ir para a igreja, você vai para a igreja. Mas não, os caminhos, olha, filho, esse caminho aqui, ele, né, tá errado, então você não vai por esse, você vai por esse. Olha, isso aqui não é legal, isso aqui não é certo, isso aqui não vai ser bênção para você. Então, assim, é de fato a gente ensinar o caminho, porque a hora que ele vê algo errado, ele vai fazer por temor ao Senhor. Então, a gente precisa criar filhos para o reino, né? A gente tem que criar filhos apaixonados por Jesus. Estou sempre comprando livros para a Sofia. Agora ela está lendo um livro chamado Deus que Destrói Sonhos. E aí, de vez em quando, eu pergunto para ela, eu falo, e aí, filha, você leu? Tem alguma coisa que chamou a tua atenção? E até ela falou assim para mim, ai, mãe, tem uma parte que eu li lá que fala, né, que quando a gente ora o Pai Nosso e fala que seja feita a tua vontade, que não é uma frase fácil, né? Porque muitas vezes a gente não quer fazer a vontade de Deus, a gente quer fazer a nossa vontade. E aí eu vou compartilhando ali com ela, então eu invisto muito em livros de devocional. Gente, fala que ela ama, que ela gosta também. Ela ama ir para a igreja por causa dos amigos e ela tá... Então, assim, eu falo que ela ainda não se converteu, que ela ainda não teve o encontro dela, mas eu estou ensinando ela. Você está investindo, né? Exatamente. Então, vai chegar uma hora que ela vai ter essa experiência dela com Deus, né? Que realmente o Senhor vai arrebatar o coração dela. Eu oro por isso todos os dias. E que seja natural, ela deseja, ela queira, não é nada que eu imponho, não é nada que eu falo, você tem que ir, você tem... E assim, fazendo aquilo que tem que ser feito para que ela olhe para nós como referência de Cristo e fala, não, é isso que eu quero fazer, é assim que tem que ser, né? Ela entender. O meu pai, ele incentivou muito a gente a estar no reino, né? Quando a gente era pequeno, nós era levado, né? Nós dormia na igreja, ele esquecia a gente na igreja. Sim, Fechava a porta da igreja. Ele era o pastor da igreja, esquecia a gente. Aí ele contava 1, 2, 3, era em 5, né? Tá faltando um filho, volta pra igreja pra pegar que tá lá dentro dormindo. Você acha? Ele tem hora que ele era meio irresponsável, tem hora. Mas eu falo assim que meu pai ensinou a gente a ser apaixonado por Jesus. Sim. Nós tivemos o nosso encontro com Deus, eu fui ter o meu encontro com Deus, eu batizar, assim, se apaixonar totalmente, com 14 anos. Eu falei assim, realmente eu encontrei Jesus. Sim, não é o Jesus 17. dos meus pais. Sim. É o meu Jesus, é o secreto eu e ele. Foi com 14 anos. Uma experiência, assim, muito no meu quarto, eu lendo a palavra ali, ouvindo aqueles louvor, né? No CD, né? Colocava lá. Você lembra, Aline, que a gente fazia... Nós gravava assim, as nossas vozes falando no sonzinho. E eu falo assim que vale a pena investir. Vale a pena investir. Vale a gente viveu isso Sim. muito, muito, muito. Hoje a gente não se vê em outro lugar. Minha mãe até veio aqui no primeiro e foi uma honra recebê-la aqui. E a gente sabe quanto ela investiu em oração, em tempo, de falar o amor. Minha mãe sempre foi aquela pessoa que apoiou sempre o ministério do meu pai. A gente vivia numa jornada. Meu pai era missionário. Então, cada tempo a gente estava num lugar. E a gente era apaixonado, porque para uma criança é tudo
tudo bom, tudo aventura. Sim. E o investimento do meu pai, e vendo aquilo que meu pai fazia, de amar Deus em primeiro lugar, até esses tempos ele falou assim, ó, se for Deus pedir para mim deixar tudo, eu deixo por ele. Eu sou apaixonado por 60 e poucos anos É. meu pai tem. E ele E falou ele assim, ainda ele é meio piradão, assim. Ele é piradão. Louco por Jesus. Louco por louco. Jesus. Até então, na conversão dele, ele pintou uma Bíblia que ele ganhou de esperança. E ele ia pregar nos bares, na rua. Em um ano, ele ganhou quase 300 pessoas para Jesus. Meu Deus. Hoje ele ganhou a família, os Tem irmão que deles que é pastor pastor. agora também. Então, a gente tem isso, bagagem. Tipo, nós não abrimos mão daquilo que a gente viveu e as experiências que a gente viveu. Isso é, como que fala, né, Luana? É gratificante ver isso, a jornada dos nossos pais. Por isso que nós falamos, invista, leva, mesmo que não queira, leva. Porque Deixa ele dormir na igreja, esquece ele na igreja. Porque aí vai sem querer mesmo. É. Vai. E Vai dar os certo. frutos vão colher. Sim. Então, você vai colher, nós vamos colher. E é isso que a gente sempre preserva, né, Luana? Sim. E nós já estamos chegando quase no final. Sim. Antes de nós chegar no final, eu gostaria que você falasse uma mensagem para essas mulheres que estão aí. Você pode falar sobre a maternidade ou a respeito de trabalho, como você está conciliando isso. E pode falar para aquela câmera. Ou pode falar do jeito que você quiser. Leva essa mensagem para essas mulheres que, com certeza, a sua história, seu testemunho, a jornada como maternidade está inspirando outras mulheres. A gente vive momentos muito desafiadores, né? A gente está num tempo aí muito difícil, mas eu creio que Deus nos chamou exatamente para esse tempo, para esse momento. A gente às vezes tem a questão do saudosismo, de às vezes olhar para trás. Lá no meu tempo não era assim, quando eu era criança não era, né, desse jeito. Mas a gente precisa entender, né, que Deus nos chamou para esse tempo. Deus sabia que a gente ia nascer agora, que ia vir, né, essa era da tecnologia, esse advento, né, da tecnologia, e que nós teríamos esses desafios com os nossos filhos em relação à questão também de trabalho, porque assim, a mulher, ela realmente, Deus fez a mulher para cuidar do seu lar, né? Ela fez a mulher para cuidar do seu marido, dos seus filhos. E aí a sociedade ela veio deturpando tudo isso ao longo dos anos, né? A questão da submissão ao sacerdócio do seu marido, de cuidar de casa, né? Você não tem valor, e enfim. Mas assim, o Senhor, ele tem muitas mulheres que gostariam de voltar para esse tempo. Tem mulheres que às vezes estão nessa situação que não querem, não quero depender do marido. Eu acho que assim, quando você é uma mulher sábia, né? Eu tenho amigas que são lindas, estão sempre bem arrumadas, estão sempre, né, bonitas, bem vestidas, e cuidam das coisas do lar, né? E o marido trabalha e ela cuida, e os filhos são uma bênção, porque a mãe presente, né, ela possibilita isso, assim, a criação de filhos mais saudáveis, né? E assim, dá super certo, porque a mulher sábia, a mulher que entendeu o seu lugar, a mulher que é feliz fazendo aquilo que ela faz, que ama o seu marido, que ora, né, pelo seu marido, e consequentemente, né, o homem ele vai amar essa mulher, ele vai zelar por ela, ele vai cuidar dela. E se de repente você casou, né, casou errado, antes, né, de conhecer Jesus, de se converter, ou mesmo entrou num casamento cristão e vive ali as dificuldades, a Bíblia fala o quê? Que a mulher sábia, ela ganha o seu marido sem uma palavra. Isso então, mesmo. assim, o que a gente precisa é fechar a nossa boca, aprender a controlar essa compulsividade de falar, de querer se expressar, da autojustiça, né, que o feminismo trouxe para essa geração. Então, assim, homem não pode mandar em você. Então, acho que, assim, tudo a convivência, né? Você buscar a Deus cada vez mais, buscar na palavra. Então, você pode ser uma excelente profissional, você pode empreender. Deus colocou milhares de talentos, de capacidades em nós. Tudo aquilo que uma mulher se determina a fazer, ela vai fazer.
Se ela quer ter uma loja de roupa, ela vai ter uma loja de roupa. Ela quer cuidar dos filhos, ela vai cuidar dos filhos. Ela quer ser trabalhar numa empresa, né? Enfim, ser uma executiva, ela vai ser. E não tem problema, né? Eu trabalhar em casa, eu ficar em casa com os filhos, né? Escolher cuidar da minha casa, desde que isso não te tire da tua família, isso não te tire do teu propósito, né? Porque Deus colocou sonhos em nós. E muitas vezes esses sonhos, aonde a gente quer chegar, aonde a gente quer estar, é aonde Deus quer nos colocar, né? Sim. É aonde Deus quer nos levar. Falo muito com a mão, né, amiga? Oxe, tá lindo. Falo muito com a mão. E é onde Deus, ele quer nos levar, é ali que a gente tem que estar, né? Então, assim, que lindo, a mulher está em casa, cuida dos filhos. Não, mas Deus não te chamou para ficar ali, né? E como tem mulheres que às vezes estão em crise, mas aí, o teu trabalho é cuidar dos teus filhos, porque o teu filho vai ser aquela pessoa que Deus quer colocar naquele determinado lugar. Então, sonhe, né? Corram atrás dos seus sonhos, realmente busque, coloque isso diante de Deus. O nosso Deus é um Deus que realiza sonhos. Deus é o Deus da provisão. Então, uma vez eu ouvi a pastora Thalita falar, né? Quando Deus ele te dá algo, ele já te deu a provisão. É mais ou menos como a maternidade, né? Então, assim, a gente não sabe se essa criança vai nascer, né? Se ela vai nascer viva, o que vai acontecer durante essa gestação, mas a gente já preparou o enxoval. Então, antes mesmo, você está gestando algo, você está gestando um projeto, você está gestando um sonho, Deus já preparou o enxoval, Deus já preparou tudo, né? É difícil, não é fácil. Eu estou há 2 anos empreendendo, e eu me vejo, às vezes, querendo voltar atrás, desistir, porque tudo né? Eu faço tudo, de abrir a loja, fechar a loja. E, às vezes, aquele retorno ele não vem tão rápido quanto você gostaria. Daí você ousa querer olhar para o lado, né? Para aquela irmãzinha que já está dando certo, mas, assim, ela está ali, ó. Quanto tempo que ela está ralando, né? Na sua frente. E aí você volta ali e fala, não, Deus, tudo tem o seu tempo determinado. Então, o quanto isso me aproximou de Deus. Quantas vezes eu me peguei sentada no tapete da loja, lá no meio da minha loja, orando e falando, Deus, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. Né? Tudo que eu fizer, tudo que acontecer aqui é para o Senhor, né? Eu dependo. Então, eu sei que no momento certo as coisas vão acontecer. Né? As coisas vão vir e no tempo de Deus. E o tempo dele é perfeito. Então, busca o Senhor, entrega a sua vida, consagre todos os seus planos ao Senhor, né? Porque muitos são os planos do coração do homem, mas a resposta, né, certa, ela vem de Deus, e tudo aquilo que Deus faz é bom, perfeito, é agradável, é mais do que a gente pede, pensa ou imagina. É isso. Ai, que delícia. Ai, amiga. É muito bom estar com você. Você sabe que eu tenho uma música, né? Que eu falei isso aí muitos anos atrás para ela. Falei assim, quando o Senhor me der uma oportunidade para a gente gravar, né? Olha, que ousada. A gente tiver uma oportunidade de gravar essa música você vai cantar. Não foi que eu falei? Foi. Falei assim, é a mesa. A Aline já ouviu essa música, ela é apaixonada por essa música também. A Sofia ouviu ontem, porque eu tenho ela gravada, né? Quando vocês cantaram pra gente, eu gravei. A Sofia falou, mãe, essa música é da Luana? Nossa, mas parece que eu já escutei essa todo música. Todo mundo fala isso. Eu tenho a impressão, porque já é uma música gravada, que a gente Sim. já ouve na igreja, né? Eu falei, não, é da Luana. Ai, mãe, então você fala pra Luana que eu tenho uma música que eu comecei a fazer, porque vira e mexe, ela escreve louvores. E ela falou, e eu quero terminar com a Luana. Eu falei, tá bom. E ela fala no podcast. Eu falei, vou falar. Isso mesmo. Então nós vamos juntar essa parceria aí. Ela quer terminar o louvor com você. Uau. Olha, vai ser uma honra, viu? Ó, me chama, hein? Que eu vou gravar com você, terminar essa música aí linda. E essa canção, ela fala sobre a mesa, né? Que o Senhor preparou a mesa, né? Esse ambiente aqui. É na mesa que é revelado várias coisas. Sim. Na mesa a gente chora. Na mesa a gente se alimenta. É curado. A gente faz projetos, né? A mesa, ela é algo extraordinário. Então, quando eu fiz essa canção, nossa, faz muitos anos atrás. Muitos anos atrás. E eu sei que um dia ela vai ser cantada por alguém ou por você. Ou por outra cantora, sei lá, porque ela tem uma voz linda.
Amiga, eu adorava quando você tava nas Ai, escalas, a gente cantava junto. Me dá maior saudade. Dá vontade de chorar, desculpa. Porque eu sei que o Senhor fez muitas coisas lá. Fez, e Amém. através de Sim. você, curou muitas vidas. E eu sei que Deus ainda não parou o projeto. Ele não parou. Amém. E ele vai continuar, você vai ver, vai voar, vai ser uma pastora, viu? Porque dom. ela tem um dom. Ai, Você essa falando, Luana. passa tanta coisa na minha cabeça. É. Desculpa, gente, eu sou muito chorona. Eu também. Amor, Mas- choro, Tô eu choro. segurando aqui pra não chorar desde a abertura. Ah, né, meu Luana? Deus. Ai. Essa canção, eu vou cantar ela e a gente adorar junto, que eu sei que Deus, ele cura os nossos corações, ele transforma e ele dá, como fala assim, oportunidade de novo da gente voltar à essência, né? Sim. Às vezes a gente tá perdido, ele faz a gente voltar ou parar um pouquinho, fala assim, ó, dá uma desacelerada que eu vou fazer algo novo. E é o que Deus faz. Amo você, Jesus. Te amo. Nós amamos. É. Há uma mesa preparada para mim, num lugar onde eu desejei estar, na tua presença, aonde eu quero ir e me derramar na tua presença e me envolver nos seus braços, teus braços de amor. É aonde eu quero estar. É aonde eu quero estar. Eu. Assim, a gente muitas vezes acha que Deus vai usar a gente de uma forma, o Senhor usa, mas ele, né, muda as formas. O nosso Deus é um Deus de várias formas, Sim. né? Ele é um Deus que não muda, mas ele muda as coisas, né? E eu falo que assim, a Luana foi uma bênção, né? Conhecer você, amiga, foi uma bênção para mim. O Léo, ele me descobriu, assim, coisas que eu já convivia com muitas pessoas, que as pessoas nunca tinham falado antes, né, sobre mim. Em pouco tempo, assim, muito pouco tempo, e numa conversa, o Léo me descreveu, né? E eu falei, putz, Léo, como que você entendeu isso? Como que você chegou, né, nisso? E realmente é isso, né, que eu sinto. E eu amo, assim, a vida dele, que ele, né, agora, de vez em quando, ele presta serviço lá para mim, e ele fala, não, eu te vejo num lugar grande, às vezes eu tô naquele dia, assim, até a última vez, eu falei assim, Deus, eu vou falar pro Léo que eu não vou mais fazer lá os adesivos, porque eu vou parar, eu não quero mais, tá muito difícil, né, acho que não é isso, eu devo ter me equivocado. E aí, o dia que ele foi lá para pôr o adesivo, ele falou para mim, ele falou, não, eu vejo você indo longe, eu vejo você além, e a gente conversando ali. Então, assim, vocês foram muito importantes, assim, num determinado momento da minha vida, do meu ministério, né? Continuam sendo. Eu amo a sua família, né? Amo a família de vocês, né? Vocês são, assim, uma grande referência para a gente mesmo de fé. E imagino, assim, o quanto vocês passaram, tudo que vocês vivenciaram e realmente não desistiram, né? Não se afastaram do Senhor. A gente tem os desafios, a gente não é perfeito, mas eu acho que é isso, né? Acho que desafio após desafios a gente permanecer. E essa música, assim, quando eu ouvi ela e a Luana falou para mim, nossa, você vai cantar, você vai gravar. E aí, nessa época, Deus começou uma série de mensagens de mesa, amiga.
sabe? Eu falo que foi assim um rasgar. A gente nunca tinha ouvido falar tanto de mesa. Eu nunca tinha ouvido. Acho que é mais ou menos assim, né? Quando você fala, eu quero comprar um carro. Você nunca viu aquele carro. Aí você vê todo E dia. aí você começa a enxergar. Isso nada mais é do que revelação de Deus, né? Deus queria revelar algo para mim. Deus, ele tinha um tempo novo, assim, ele tinha algo novo. E às vezes a gente está tão estagnado, ou então você está tão focado naquilo, que daí você deixa de enxergar, né, as outras coisas, aquilo que Deus tem. Porque Deus, ele sempre faz o novo, de outra forma. E aí essa música, ela foi assim um divisor. Eu gravei, eu sempre escuto ela. Quando você falou para mim, acho que você não esqueceu, né? Falei, não esqueci, já decorei, eu já canto, ela tá na minha playlist. Uau! E realmente, assim, como Deus, ele veio depois disso falando sobre mesas, né? Sim. Mesas que a gente tem que começar a se sentar, mesas que a gente precisa se retirar. Sim. E tudo é uma questão de tempo, né? Deus tem um tempo, terminou esse tempo, Deus, ele é um Deus que inicia e termina ciclos, né? E a gente precisa compreender isso, a gente precisa entender, porque o nosso Deus, ele não é limitado às nossas limitações. Nosso Deus é gigante, né? Assim, tem muita coisa para Deus fazer. Às vezes a gente se limita a determinadas coisas, a um determinado chamado, a um ministério, né? Então, assim, quando eu realmente me afastei, assim, decidi, né? Falar, Senhor, eu quero agora que o Senhor fale comigo de outra forma, de outra maneira. O que o Senhor tem para mim? Eu estava numa época, assim, de muita crise existencial, ministerial, né? Sim. E eu cheguei a buscar, mas assim, parecia que ninguém me compreendia, ninguém me entendia, e né, aquilo que eu estava passando naquele momento, eu fui mal compreendida também. Mas eu entendi que era eu e o Senhor, que era um momento que Deus estava me chamando e que eu estava relutando, que eu estava impedindo aquilo de acontecer, né? E chegou o momento, assim, tanto que eu entrei meio que numa crise existencial, né? Eu falei, Deus, quem que eu sou agora? Antes eu era a Cris, que fazia isso, e agora? Eu não faço nada disso, né? E Deus falou comigo, eu estou te levando à casa do oleiro. Uau. Então, o meu endereço hoje é a casa do oleiro. Deus já quebrou, Deus já morreu. Isso foi profetizado há uns anos atrás. Deus falou comigo, eu vou te amassar como barro, eu vou te pisar como a uva e eu vou te esmagar como a azeitona. Então, assim, Deus tem realmente feito tudo isso. Assim, eu estou na casa do oleiro nesse momento. E é como se Deus realmente falasse assim, olha, de tanto serviço, de tanta coisa, você deixou de contemplar. E a contemplação, ela é extremamente importante, né? Porque a gente pode estar servindo, a gente acha que está servindo a Deus, mas se você não tem um tempo para parar e para contemplar, na verdade, a gente passa a servir a si mesmo e a homens, né? A gente não está, de fato, servindo a Deus. Porque o nosso Deus é um Deus que nos chama para o descanso, né? Ele fala o quê? Eu te levo a águas tranquilas, a pastos verdejantes. E a gente está querendo o quê? Trabalhar. E eu preciso trabalhar. Enquanto Deus está pedindo para a gente descansar. Por quê? Porque enquanto a gente está no meio do barulho, a gente não ouve a Deus. A gente só está fazendo o negócio, muitas vezes, ali de forma até automática, né? E o que Deus quer? Que a gente descanse. E descanse em todas as, né, em todas as áreas da nossa vida. Tem um momento de trabalhar, tem um momento de acelerar, tem um momento de desacelerar. Só que a gente, às vezes, muitas vezes, a gente não compreende esse momento de desacelerar. Então, eu falei, Senhor, tá, eu quero, então, que o Senhor me diga quem eu sou, né? O que eu vou fazer agora? E eu creio, assim, que Deus tem algo, Deus tem um propósito. Sim. A gente está tão acostumado, né, a trabalhar e quando você parece que você é inútil. Mas eu creio que é um tempo, assim, que Deus está dando algo novo, tá, né? Um tempo renovando novo. A esperança. E eu fico feliz de saber que Deus colocou você nesse lugar. Porque Amém. aí você vai sentir o quanto Ele te ama. Amém. O quanto isso é precioso. O quanto Ele quer que você dedique a Ele. Porque isso é importante. Sim. Porque a gente se perde no meio do caminho. A gente se perde. E Deus não quer que a gente se perde. A gente tem que estar no centro. Essa música da Lana também mexe muito comigo. Muito. Ela deveria gravar essa música. Mexe muito. Quando ela fala, já vem algo dentro Acho de que mim. essa música, ela já tinha que estar sendo tocada nas igrejas, amigo. Assim, tipo, vocês vão ter lugar, né? É muito profunda. É profunda. Muito profunda.
Não podemos parar. Amiga, foi o maior prazer ter você já aqui. acabou. Tipo, para mim foi um privilégio ter você Meu aqui. também. Foi um tempo de mesa muito importante para mim. Eu sei que o Senhor vai fazer muito mais, mas que Amém. você não fica só nessa. Vamos chamar você mais vezes. Claro. Vamos chamar sua filha, a gente faz a composição Ela aqui na falou que ela mesa. quer fazer. Mãe, eu quero participar do podcast. Ó, Aí, viu? Já tá Ela é A convidada. super- Sofia é muito ousada. Ela Ela é, assim, tudo que eu não tenho, Deus colocou nela. Sofia, você tá convidada. A mesa é sua, viu? A próxima você e tá que aqui. Deus abençoe sua vida, seu Amém. negócio. Agora essa Verdade. nova etapa na sua vida que eu sei que o Senhor vai abrir portas para você Amém. e tamo junto nessa jornada aí. Amém. Obrigada, querida. Deus abençoe, viu? Amém. Essa mesa é sua. O Ela Reina veio para fazer isso conosco, derrubar aquilo que a gente acha que tá no caminho. Desmanchar as Desmanchar. nossas maquiagens. Eu quero agradecer a todos que chegou até aqui. Se você foi impactado por alguma frase, alguma coisa, compartilhe com alguém que você ama, tá bom? Então, Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigada, Obrigada. obrigada. Eu que agradeço. Beijo no coração Tchau. de todos. Tchau, tchau.